Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano Funjob Cataguases. Telefone 34212759. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Bate-papo com François Fusco. 2 de junho. Hoje pelo menos um friozinho nessa cidade. Dizem que o inverno em Cataguases dura de uma terça para uma quarta-feira. Pelo menos hoje está durando um pouco mais, das 3 horas da tarde às 5 horas do dia seguinte. Bem, hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa aqui que realmente eu não conhecia. Ouvia comentários sobre a pessoa e até mesmo posicionamentos em participação em alguns programas de rádio de debate. E eu conheci nessa última terça-feira, quando na Câmara Municipal de Cataguases se discutia a questão do atendimento no Hospital de Cataguases do pronto-socorro. E depois de ouvir várias pessoas que ali o antecederam, ele chegou a se manifestar, eu fiquei assim um pouco, não digo assustado, mas um pouco surpreso com a veemência como algumas pessoas estavam fazendo as suas colocações. E no momento que ele falou, eu achei que ele foi extremamente ponderado e eu acho que daquela forma chamava todas as pessoas ali presentes à razão e mostrando que não há ali, além de se discutir uma causa que no seu todo é uma causa política, mas se discutia com a política da coisa pública e não a politicagem. Bem, hoje eu tenho o prazer, e é realmente um prazer em conhecê-lo, o médico Dr. Joseph Freire. Por sinal, ele também é membro da administração da Secretaria Municipal de Cataguases. Seja bem-vindo. Bom dia, François Fusco. É um prazer conhecê-lo. Bom dia, Ciganinho, aos ouvintes da rádio Emulsão Sertaneja. Como você disse anteriormente, eu fui realmente ponderado, né? Nós devemos ser ponderados em nossas ações e separar o que é políticas de saúde, que é políticas na saúde. Eu sempre fui adepto dessa frase. Essa frase me acompanha há praticamente mais de 20 anos. Que muitas vezes eles falam de política, mas acabam fazendo uma politicagem. Justamente. Ali eu estava achando que estava tendo um jogo, que cada um estava querendo fazer um movimento com uma noção sem a noção de que a saúde que é o grande bem de Cataguases. Justamente. A saúde pública, né? Justamente. Saúde pública é um tema muito difícil de ser abordado, porque envolve ações de planejamento com um recurso finito. Então, se você tem umas ações corretas e concretas, você vai atingir os seus objetivos. Caso contrário, vai ter desperdício de dinheiro público. É realmente uma coisa delicada, ainda mais que nós sabemos a dificuldade que todo o país passa e obviamente os municípios, os estados e os municípios do país e que saúde, na verdade, usando uma expressão até de um amigo meu, é um saco sem fim, né? É um buraco sem fim, que quanto mais dinheiro você põe, a exigência de ter mais dinheiro. Mas eu achei que essa situação ela poderia ter sido resolvida mais a contento, porque o que eu entendi ali foi exposto pela pessoas membros da provedoria do Hospital de Cataguases, que o executivo municipal estava sendo conclamado, chamado a sentar à mesa para discutir aquele assunto praticamente desde janeiro. Desculpe meu ponto de vista, mas eu acho que protelou-se demais essa discussão até o momento de quase uma ruptura ou um momento de dissenso entre as pessoas. Certo, eu concordo em parte com você, François, porque o atual secretário tem mais ou menos 8 meses de gestão, né? Vai fazer 1 ano agora em agosto. E a secretaria foi totalmente reorganizada. Ela não tinha esse controle técnico, essa área de planejamento, não existia isso na saúde. Isso foi criado agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2015. Para chegar ao ponto, como aconteceu, nós passamos a cobrar do hospital planilhas de prestação de contas do que foi repassado durante todos esses meses para trás, de 2014 até fevereiro de 2016. Mas o hospital não devolveu essas informações, não nos informou como foi gasto esses 250 mil reais, que na verdade o repasse não é esse, o repasse é 420,
É 250 mais 170. Esses 70 são os exames da urgência e emergência. Mais 100 mil do Estado, que era 200, e o Estado sumiu com 100 mil. Mas esses 250 são para gerir, para assumir o pronto-socorro, que seria obrigação do município, não? Mais 170 mil, que são os exames do pronto-socorro. Raio-X, exame de sangue, exame de urina, tomografia. Esses 170 dão o nome de contratualização. É um dinheiro que vem via SUS. Mas é específico. Específico para emergência. Ali eu acho que a questão era o custeio. Não, os dois são custeios. Os dois são custeios. O exame de sangue também é mas custeio. eu falo do... Não, sim, obviamente, mas eu falo do custeio especificamente com funcionalismo, com água, com luz. E esses seriam mais específicos para exames. Justamente. Aí tem que se fazer uma planilha de custo operacional disso e prestar contas. Eles não apresentaram essa planilha? Não. Pela informação que foi passada no dia e até mesmo anteriormente, eu estive aqui com a Maria Inês Dalbianco e com o advogado Bruno Couto, eles informaram que passaram essas planilhas. A única planilha que repassaram foi a planilha de uma previsão de custeio para 2016. E nessa planilha tem vários erros, tá, contábeis. Um dele é uma rubrica de um repasse mensal de R$120 mil, que o próprio promotor Rodrigo explicou lá na frente, de um custeio de um dinheiro que vinha via Estado, que é 1.200.000, que eles dividiram em 10 meses. Então tá lá, obras de ampliação do pronto-socorro, R$120 mil por mês. Esse dado está errado, porque esse dinheiro não é um dinheiro público, é municipal, é um dinheiro público estadual. Tá? Certo. Então, mas eu acredito que nessa situação toda seria o bom senso, porque nós sabemos que a saúde, como nós começamos aqui, a saúde realmente sofre sempre dessa inanição financeira. Justamente. É extremamente difícil você lidar com a saúde, e sendo que as pessoas que são têm a necessidade de serem atendidas não querem saber de A, B ou C, ou seja, tem que ter uma sensibilidade para solucionar essas questões. E esse sentar à mesa, mesmo com essas planilhas, não seria interessante nesse meio tempo ter sentado à mesa e realmente mais uma vez, não por correspondência, mas não assentar à mesa, falar, tá faltando essa planilha, e debater isso, e não chegar a um ponto onde que precisaria de presença do legislativo e parte do executivo. Muitas pessoas, por sinal, estão criticando a ausência do prefeito naquele momento. Eu, sinceramente, eu acho que ali era uma discussão técnica. Ele seria uma presença política no caso, meu ponto de vista, tá? Mas eu acho que essa situação toda poderia ter sido esclarecida se alguém, depois dessa, vamos dizer, reorganização, mesmo com essa reorganização da Secretaria Municipal de Saúde, tivesse sentado à mesa e falasse assim, não, mas está faltando isso, está faltando aquilo, que parece que ficou só na correspondência, na conversa ao telefone. A Secretaria esteve sempre a fim de sentar à mesa, isso não faltou, tá? Uma prova disso, que nós temos hoje uma boa liberdade entre o hospital e a Secretaria, só para você ter ideia, um exemplo simples, quando tem algum paciente grave no hospital, porque precisa de uma UTI neonatal ou neurocirurgia que não tem na cidade, automaticamente eles entram em contato comigo ou com o Celcinho, e nós, da Secretaria, nos prontificamos sábado à noite, final de semana de noite, ou durante o domingo, arrumar essa vaga para tentar salvar uma vida que precisa de uma transferência dentro de um hospital que é o prestador de serviço. Mas esse contato é o mínimo exigido. Eu acho que ninguém está fazendo favor a ninguém aí. Então o que acontece? Para você ver que a relação existente é muito boa. Não existia esse contato. Uma prova disso, que anos anteriores existia essa deficiência. Por quê? A Secretaria de Saúde não tinha esse acesso que tem hoje a hospitais públicos e conveniados ao SUS, como o Hospital São Paulo em Muriaé, Santa Casa em Juiz de Fora, o Hospital lá de Piraúba, de Ponte Nova, Belo Horizonte, e aí vai. Isso não existia essa rede de apoio ao Hospital de Cataguases, com a participação da Secretaria de ajudar essas transferências. Agora, a Secretaria sempre esteve aberta ao diálogo, tá? Sempre esteve. Uma prova disso que eu só tomei conhecimento da paralisação do hospital no dia 25, na quarta-feira, e eu, como presidente da Sociedade Médica de Cataguases, representando a categoria médica, falei com a assessoria jurídica do hospital na quarta-feira de manhã que não deveria fazer isso. Deveria sim informar os meios de comunicação através do Mídia Mineira, Marcelo Lopes e rádios, manter o atendimento até o dia 1º,
tá? E a partir daí, sentarmos na mesa e negociarmos os valores. Mas você não acha que isso não foi uma tentativa depois de várias vezes que o hospital tentou esse contato? Me perdoe. Mas eu acho que então houve uma falha de comunicação e por várias vezes o hospital tentou esse contato. Como ele não conseguiu, não seria uma forma de conclamar, levar essa situação a público para que a sociedade, que aquele hospital nós devemos entender que o hospital é uma entidade da cidade, da comunidade. Ele não atende a uma figura privada. Concordo com você. Ele é público. Então não seria uma forma de conclamar a sociedade para esse debate, tanto que eu gosto sempre de salientar a presença dos vereadores nesse debate. Eles são os representantes mais diretos possíveis da população. Então a população ali esteve representada e discutiu. Se não houvesse isso, ficaria ainda algo, vamos dizer, que seria discutido sem a conclamação da população. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, nesse ponto aí, ô François, ocorreu um erro das duas partes. Faltou diálogo realmente, mas uma coisa importante que interferiu nisso foi a parte política, tá? Nós sabemos que nós estamos no mês de maio para junho, praticamente há 5 meses do pleito municipal, em que vai ser trocado o executivo, vai ser trocado a Câmara Legislativa. Então teve um cunho político também. Nós sabemos disso. Eu falei recentemente em janeiro no programa do Alex Medeiro que as políticas de Cataguases seriam truncadas a partir de fevereiro e março, como sugeriam pessoas que nunca apareceram na mídia, nunca tiveram nada de interesse por Cataguases, tá? E que iam utilizar a saúde, que sempre utilizam a saúde para isso, como cunho político. Mas o que basicamente faltou diálogo. Uma prova disso que eu te falo isso, que o Conselho de Saúde, que tem cadeira dentro dele, do próprio hospital, nas 3 últimas reuniões do Conselho, que foi final de maio, final de abril e final de março, em nenhum momento o representante do hospital, dentro do Conselho, fomentou, dentro dos assuntos de interesse dos conselheiros, essa pauta. Essa pauta não foi levantada em nenhum momento dentro do próprio Conselho de Saúde. Por quê? Porque eu tenho cadeira dentro do Conselho, eu sou o relator da comissão, eu sou o relator da Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde. Em nenhum momento teve essa fomentação, esse diálogo, tá? De que o hospital iria paralisar e suspender as atividades, que precisava que o executivo, porque tudo antes do executivo determinar, tá? Necessita do aval do Conselho. O Conselho é o órgão legislativo, é o órgão deliberativo do município, exatamente. Entendeu? Então, o Conselho nunca foi informado disso. Eu tenho provas disso, eu tenho amigos dentro do próprio Conselho, e o Conselho, pra você ter ideia, marcou-se uma reunião extraordinária para terça-feira, dia 7 de junho, às 19h30, para tentar chegar num acordo com relação a isso também. Realmente eu acho que isso é até bom, que vai aparando essas arestas, que não haja política realmente, política no sentido, vamos dizer, mais nefasto, numa situação que é extremamente delicada. Mas no momento eu notei que até nós citamos aqui o doutor Rodrigo Barros, que é o promotor do Ministério, o Ministério Público ali estava presente. Ele falou que deveria haver até mais planejamento e estabelecer-se prioridades. Eu achei, da minha forma, me desculpe se as pessoas pensam o contrário, mas eu achei que até de certa forma elegante, ele deu um pito, falando assim: a gente tem que priorizar a saúde antes mesmo de carnaval e festas. Eu acho que Cataguases está precisando de rever, me desculpe meu posicionamento, mas rever algumas prioridades. Como é que a Secretaria de Saúde está revendo essas prioridades? Porque existem muitas críticas também. É lógico, eu estou ouvindo agora o seu lado, que eu acho que é essencial para que a gente tenha esse contrassenso, esse contraponto, mas eu ouço muitas críticas também em relação aos postos de saúde, sabendo que muitos dos atendimentos que são feitos no pronto-socorro municipal, que é encampado pelo Hospital de Cataguases, são atendimentos primários que poderiam ser feitos em postos de saúde. Certo. Você chegou até a falar do DNA, isso está incutido no DNA. Tá. Então vamos recordar essa fala, né? Eu fui extremamente ponderado nas minhas ações, porque a população de Cataguases, não só de Cataguases, mas de todo o Brasil, desde a criação do SUS, do antigo INAMPS, em 1990, foi incluído nisso que ele iria consultar de manhã, o médico pediria um exame de sangue, um exame de urina, e ele voltaria de tarde para poder mostrar o exame para o médico. Então,
incurtiu-se na cabeça da pessoa que o hospital deveria fazer isso. Foi criados os PSFs no governo do José Serra, como ministro da Saúde, e a partir daí mudou-se o sistema de atenção. Criou-se a atenção básica, o primeiro ponto da população. Só que o PSF não é para atender urgência e emergência. O PSF é para atender consulta previamente agendada. Um dado para muitas pessoas não sabem, o PSF é baseado num programa de saúde do governo de Cuba. Então o que acontece? Deveria fazer o quê? O atendimento básico. Consulta agendada com 1 semana. O que não ocorre. Então o que acontece? Quando criou-se o protocolo de Manchester, que é a outra ponta do sistema a nível dos hospitais, as cores foram determinadas não para serem devolvidas ao posto. O promotor deixou bem claro. É o tempo de prioridades. O tempo de atendimento. Quem está tendo um ataque cardíaco tem mais urgência que quem tem um Então o que cravado. falta? Te dou um exemplo simples. Em Muriaé, chega lá o paciente quer cor azul e verde. O serviço social do hospital, que é determinação do Ministério da Saúde, isso é norma, isso é regulamento, liga para os postos de saúde. Você é de qual posto? Sou do posto é do Guanabara. Enfermeira, tem médico aí, que hora que o médico chega, eu estou devolvendo o paciente aí, vai ser atendido. Falta o que eu cobrei lá, a contrarreferência. Bateu o paciente no hospital, que foi referência. Mas isso não é feito porque há um descrédito que há pouco tempo nós tivemos. Não. E sabemos que, me desculpe, eu sei que é uma área extremamente sensível e você tem sua visão administrativa. Mas há pouco tempo nós sabemos que Cataguases sempre teve um problema muito grave com a questão da saúde. Nós tivemos até mesmo uma questão, hoje nós temos 4 médicos cubanos atendendo em Cataguases e nós tivemos há um tempo atrás que até os médicos se recusavam e estavam rompendo o contrato com a prefeitura. Essa ideia não sensibiliza as pessoas, quebram às vezes até mesmo essa ideia da estrutura genética, esse DNA, mas ficam com medo de receio numa urgência e no posto de saúde não ter atendimento, então elas se dirigem imediatamente para o hospital? E isso aconteceu em fevereiro de 2015, quando os 19 postos, 11 médicos saíram dos postos, 11. Funcionavam apenas 8 postos, 4 com cubano e 4 com médico. Eu fui um dos representantes da categoria médica de lutar para o atual salário de R$10 mil para 8 horas e R$5 mil para 4 horas. É o ideal? Não, mas é o que pode ser pago hoje, tá? E a partir daí foi feito isso. E a população, quando os médicos retornaram em agosto do ano passado, tá? Começou a ter uma melhor credibilidade na atenção básica. E a atenção básica, passo a passo, dia a dia, vai conquistando o seu ponto de atenção perante a sua comunidade. Só que isso demora, François. Isso de conscientização, de credibilidade num serviço, não acontece assim de um dia para a noite. Isso é uma semente que é plantada, vai crescendo essa planta até ela se tornar uma árvore frondosa e começar a dar frutos. Isso é a atenção básica de Cataguases. Ela está no seu início, ela está no seu crescimento, na sua articulação, no seu equilíbrio, na sua interrelação através de uma equipe multidisciplinar, que é o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de saúde, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo. É uma equipe multidisciplinar, com ações diretas de atenção básica, de planejamento, com o apoio secundário, que seria o Hospital de Cataguases, que daria esse apoio nesses encaminhamentos de urgência e emergência que o posto não consegue resolver. Certo, doutor. Infelizmente, ali já o meu chefe já levantou o dedo falando que nosso tempo acabou. Mas foi um grande prazer, eu acho que elucidou muito a situação. Eu, da mesma forma que você, eu acredito que esteja satisfeito pela uma solução que não seja definitiva, mas uma solução que não penalize a população. Ela não pode ser penalizada. Então, eu daqui já faço um convite que eu volte, doutor, eu espero que o senhor volte e esteja presente aqui com a gente para mais uma vez um debate como esse. Muito obrigado, François. Foi um prazer conhecê-lo. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano da Funjob Cataguases. Telefone 34212759